Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia de leitura de apoio, nós estamos com o livro Parceiros da Obra de Deus. Hoje nós vamos ler um capítulo desse livro aqui que fala sobre o Evangelho. A gente tem um pouco mais de clareza, sobre o que é o Evangelho, o plano que o Senhor elaborou, para poder salvar o homem e colocar a vida divina dentro do homem. Ó Senhor Jesus! Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ir ganhando mais notoriedade e o próprio YouTube começar a indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante é que você busque o Senhor, que você ore ao Senhor para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal, para quem Ele deseja que chegue essa palavra. O Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora vamos para o livro. A gente vai ler o capítulo 4, meu título é O Evangelho. A gente começar a entender um pouco mais do que é o Evangelho, Senhor Jesus. A gente tem que perceber que o Evangelho foi todo o plano, o Evangelho é a boa nova, que é Cristo, que é Deus em Cristo, se entregando por nós, não só para nos salvar, mas também para cumprir seu plano original, que é introduzir a natureza divina dentro do homem. O homem sem a vida de Deus dentro de si para ser governado, para ser guiado, ele não consegue agradar a Deus, não consegue fazer a vontade de Deus. Então hoje nós que cremos no Senhor, já fomos batizados, já reunimos, conhecemos a Bíblia, temos o Espírito em nosso interior, mas precisamos aprender a ativar esse Espírito, a usar esse Espírito para ter comunhão com o Senhor e o Senhor mesmo começar a nos guiar, nos orientar em todas as coisas, principalmente na questão do invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, esse semana já está falando bastante sobre invocar, sobre a gente ter essa realidade, Senhor Jesus. E aqui o livro vai nos ajudar a ter mais clareza a respeito daquilo que o Senhor quer para nós, não só no dia a dia, mas também para orientar nós como um povo, o povo de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o título é O Evangelho. Senhor Jesus, ele toca aqui que nós precisamos receber e transmitir a revelação divina, Senhor Jesus. Então ele fala aqui que a obra de Deus no Novo Testamento, depois da vinda de Cristo, começou pelos apóstolos, Deus, o Senhor ali colocou esse encargo para os apóstolos, de continuarem, e para nós também hoje, que ele me falou, que aqueles que virão depois dele fariam obras maiores ainda, e essa obra por meio do Espírito. E ele toca aqui, que, Senhor Jesus, os apóstolos são aqueles que foram designados e enviados por Deus para transmitir suas palavras às igrejas, Senhor Jesus. E é a palavra de Deus que faz a obra divina na terra. Não é simplesmente a gente da nossa cabeça, mas é por meio da palavra que sai da boca do Senhor, Senhor Jesus. E ele toca aqui em João, fala que a obra de Deus é esta, que creais naquele que foi enviado pelo Pai. Então o Evangelho é o que? Aquilo que fala a respeito do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, para o Senhor hoje executar sua obra, ele precisa revelar aquilo que ele está para fazer e aquilo que está no seu coração. Então em Apocalipse 1, o Senhor primeiro notifica seu servo João, e esse precisa se encarregar de transmitir a revelação divina aos seus conservos, para que junto com a igreja possa ser executada a vontade de Deus. E hoje o princípio é o mesmo. O Senhor ele tem apenas um canal para se dispensar e para se revelar a nós, Senhor Jesus. A gente sabe que existem hoje muitos servos de Deus, bons intérpretes da Bíblia, bons pastores que usam a Bíblia bem, para poder apacentar, para confortar, para alimentar as pessoas. Mas não é esse tipo de palavra que a gente está falando aqui, mas sobre aquilo que o Senhor está para fazer daqui para frente. Então a palavra é diferente, a palavra profética, que dá direção. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa estar no terreno correto da igreja, uma base de unidade que seja capaz de representar todos os filhos de Deus sem excluir nenhum.
Senhor Jesus, é nesse ambiente, né, que o nosso coração pode ser dilatado, né, alargado, para poder acolher todo o povo de Deus e transmitir com firmeza e com fidelidade a palavra que o Senhor tem confiado a nós. Ó Senhor Jesus, né, isso aqui não é para ninguém se ensoberbecer, né, muito pelo contrário, né, é para a gente perceber, né, que o Senhor hoje tem dado ministério, né, cada igreja, né, cada congregação, cada pastor, ele tem o seu ministério, né, Senhor Jesus, de cuidar, de apacentar, né, e fazem isso muito bem. Mas a palavra com direção, né, o Senhor deu para aqueles que têm um coração, né, de tocar, né, de acolher todos os irmãos, né, de poder considerar todos os filhos de Deus, todos os irmãos como filhos de Deus, né, e todos nós sem separar por doutrina, nem nada disso, e também sem incomodar os outros com respeito à doutrina, nem nada disso, mas realmente levar uma palavra, né, que edifica, uma palavra que mostra aquilo que o Senhor está querendo fazer no seu povo hoje, né, Senhor Jesus. Né, a gente precisa acolher a cada irmão, né, não ficar discutindo doutrina nem nada disso, que cada um viva, né, diante do Senhor da maneira como aprendeu, mas que estejamos abertos, né, cada filho de Deus esteja aberto, né, a receber uma direção que vem do Senhor, né, aprender a praticar a palavra, aprender a exercitar, aprender a ativar o seu espírito. Né, essa é a comissão que o Senhor nos deu. E nós precisamos né, atuar nessa esfera e respeitar também a esfera de atuação de cada irmão, né, de Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aqui para isso o irmão nos mostra aqui a visão de Zacarias 4, né, Senhor Jesus. Então ele mostra que em Zacarias 4 tem a visão do candelabro de ouro, né, que mostra que a obra de Deus é realizada pelo Espírito, né, Senhor Jesus. E aqui ele tem a palavra, né, tubo, né, nesses versículos aqui, né, que mostra que esse tubo pode ser traduzido para bico vertedouro. Ele compara isso com uma leiteira em casa, né, que tem um biquinho ali, por onde você, né, vira ali a leiteira ali, aquele biquinho ali, para aquele biquinho que sai o líquido ali, né, Senhor Jesus. Né, e ele fala que são 2 tubos, né, junto a 2 raminhos das 2 oliveiras, vertendo de si azeite dourado para um vaso. E desse vaso tem 7 tubos que alimentam as 7 lâmpadas do candelabro, né, Senhor Jesus. Aí ele toca um abastecimento automático, que é algo bastante especial, né, que foi idealizado por Deus, né, Senhor Jesus. Por um lado, o candelabro representa o próprio Deus triuno, porque ele era feito de uma só peça de ouro. O ouro representa a natureza do Pai, né, Senhor Jesus. Né, e também mostrando que essa única peça ela foi batida até tomar a forma do candelabro, né? E essa forma tipifica Cristo, né? Senhor Jesus, né? Como filho, né? Que ele sofreu por nós, né? Sendo batido, né? Ali para mostrando o sofrimento dele, né? Senhor Jesus, para poder gerar a igreja. Ó Senhor Jesus, cumprir a vontade de Deus, né? E ele toca também que o brilho das lâmpadas também representa o Espírito. Então a gente tem aqui, né, o Pai, o Filho e o Espírito. Ó Senhor Jesus. E tocando também que, por outro lado, esse candelabro também representa a igreja, porque a igreja expressa o próprio Deus triuno e sustenta o testemunho da unidade do povo de Deus na terra. Ó Senhor Jesus. Então, por meio dessa questão do azeite ficar ali, né, sendo introduzido ali pelos tubos ali, né, ele mantinha essa chama acesa constantemente. Então o fogo da lâmpada ele vinha do azeite, né, que vinha das 2 oliveiras por meio dos 2 raminhos com os bicos vertedores, que abastecem, né, o vaso, da onde saem os 7 tubos, um para cada lâmpada. Isso representa a maneira como Deus realiza a sua obra. Então a gente tem que dar atenção a cada detalhezinho dessa visão, porque tudo isso diz respeito à história da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus e com os irmãos em Cristo, né, que são a igreja. Ó Senhor Jesus, né, tudo isso é para a questão do progresso do Evangelho. Então mostra que tem uma ordem para o dispensar de Deus, né, Senhor Jesus, né, que são as oliveiras, os raminhos com os bicos vertedores, o vaso e os tubos. Todo esse processo é uma ordem, né, que dá brilho para as lâmpadas do candelabro. Aplicando isso para os nossos dias, então tem que entender que o dispensar da vida divina para a igreja, né, Senhor Jesus, por meio dos apóstolos, né, ele é para o progresso do Evangelho. Ó Senhor Jesus, então, e ele toca, não, os nossos focos não estão no apóstolo em si, né, não é para exaltar a obra de alguém,
mas a gente perceber que o nosso encargo, né, para levar adiante a obra do Senhor, né, que é o progresso do Evangelho. Né? Então, o progresso do Evangelho ele inclui a vida da igreja na cidade, sendo renovada a cada dia, cheia de entusiasmo e com um espírito, né, de inclusão, né, ter esse coração, né, de incluir todos os irmãos. Ó Senhor Jesus, né, ele mostra que a gente precisa ter esse viver, né, da forma que qualquer pessoa que conviva conosco no dia a dia ou visita uma reunião da igreja possa declarar, né, que Deus está de fato no nosso meio. Ó Senhor Jesus, né, a palavra progresso no grego é prokope, que significa avanço, né, ou seja, a igreja tem que progredir, ela tem que avançar. Ó Senhor Jesus, não podemos ficar parados e ficar contente, nos contentar com aquilo que a gente já alcançou, porque Deus ele é riquíssimo e as necessidades das pessoas são enormes. Ó Senhor Jesus, aí dá o exemplo, né? Uma empresa que só quer manter o seu negócio e fica parada ali satisfeito do jeito que está, vai acabar minguando, né? Não vai durar muito tempo, vai falir, né? Senhor Jesus, né? O Evangelho de Deus ele não pode ficar parado em nós, ele precisa alcançar outras pessoas. Se nós pararmos, nós vamos morrer, né? Morrer espiritualmente. Só que ele toca, né, que não parar não significa só você realizar atividades espirituais, né? Tipo visitar pessoas, cuidar de pessoas. Ele fala que não parar é produzir resultado. O resultado do nosso labor tem que ser o progresso do Evangelho, ou seja, muitas pessoas sendo alcançadas, encorajadas, né, e tendo o curso, né, das suas vidas mudado, né, transformado pelo Evangelho. É isso que gera uma igreja forte em cada cidade, não apenas em forma, mas também em realidade. Né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a vida da igreja adequada é um ambiente propício para o nosso crescimento de vida, né? O crescimento na vida divina, né? Onde ali nós temos tutores, temos curadores, né? Um lar, uma casa e uma esfera, né, de cuidado mútuo né, que visa a nossa maturidade espiritual. Né? Senhor Jesus, nós crescemos para sermos filhos crescidos, mas também filhos herdeiros, né, que se preocupam com as coisas do Pai, né, com as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, e esse encargo, né, para o Evangelho avançar, ele precisa ser tomado por todos os irmãos, porque esse encargo do Evangelho é para todos, né? Não é só para o apóstolo ali, né? Por isso que tocou no começo ali, né, que foi transmitida, né, para uma pessoa para transmitir para outras. Então a gente precisa continuar transmitindo essa verdade, né? Ó Senhor Jesus, ensinar cada um, né, a exercitar o seu espírito para que o próprio Senhor possa confirmar, né, por meio do Espírito no interior de cada um. Então a gente tem que valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, né, que é a revelação da economia, do plano de Deus, né, mostrando a palavra central de Deus, né, com alvo, né, com foco ao avanço do Evangelho. Ó Senhor Jesus, né, no Evangelho de Romanos, né, Paulo escreve ali que ele foi separado para o Evangelho de Deus, né, e ele estava sempre pronto para anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus. Precisamos ter isso em mente, né, isso no nosso coração. Então o apóstolo ele toma essa liderança, né, Senhor Jesus, né, mas o encargo para o avanço do Evangelho é para todos os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. E o livro de Efésios também mostra que os apóstolos são colocados em primeiro lugar porque eles tomam a liderança, né, alguém que o Senhor deu encargo, né, para tomar a frente, né, Senhor Jesus. Mas a gente também vê ali várias outras funções, né, que são extremamente importantes, né, e quando elas são exercidas, elas geram a obra do ministério, né, que é a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então todos nós precisamos estar envolvidos e comprometidos com esse encargo. Né? Cada um exercitando, né, exercendo a sua função, vai aperfeiçoar os outros irmãos, aperfeiçoar os santos, para que todos possam também desempenhar a sua função para a edificação do corpo de Cristo. Né? Todos funcionando, né? Ó Senhor Jesus, então ele mostra que, né, que a igreja em uma cidade, ela ainda não forma todo o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é formado de todos os filhos de Deus de todas as épocas, né, de todas as gerações. Ó Senhor Jesus, mas hoje o corpo, né, ele é expresso, né, por meio dos santos que estão vivos, né, que estão vivendo hoje a vida da igreja. Então a gente não pode se isolar, né? Nenhuma igreja deve se isolar, né? Nenhum ministério de ninguém deve se isolar. Né? Então a gente não pode dizer, eu sou diferente, não preciso participar, né, de nenhuma conferência, de nenhum trimestre de igreja. Né? Cada um se vira e faz a sua obra. Né? A gente não pode ser assim.
né, Senhor Jesus, mas que o Senhor possa nos dar clareza, né, de que todos nós estamos na mesma obra do ministério, né, que é a edificação do corpo de Cristo. Precisamos ter essa clareza, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né, então Deus ele tem um desejo, né, de se dispensar para nós. Então hoje, né, tudo que a gente tem que perceber é que tudo que a gente fizer na igreja tem que estar dentro, né, do foco, né, daquilo que Deus tem apontado ali como a economia de Deus. Né? E ele toca no que é a economia de Deus, né? Vem da palavra grega oikonomia, que é formada por oikos, né, que significa casa, e nomos, significa lei, né? Administração, gerenciamento doméstico. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, então, quando Deus criou o homem, ele fez o homem com desejo de dispensar, né, a sua vida divina para dentro do homem, né, Senhor Jesus. Ou seja, o homem foi feito para funcionar com Deus dentro de si, né, Senhor Jesus. Né, um homem que não funciona, né, através de Deus ali, né, de Deus guiando o homem ali pelo interior, esse homem não serve para nada, né, Senhor Jesus. Ele não pode ser usado por Deus, né, ó Senhor Jesus. Aí mostra, né, que para cumprir esse plano, o Senhor plantou um jardim no Éden, né, e colocou um homem nesse jardim, com árvores ali para sua subsistência física, né, mas também a árvore da vida, né, que representa o próprio Deus como vida, para suprir a necessidade interior do homem. Ó Senhor Jesus. Né, então ali, né, e fala que no Novo Testamento a gente vê isso em João, né, no capítulo 15, quando você fala ali, né, eu sou a videira verdadeira. Né, o Senhor se apresenta ali como a videira verdadeira e diz que nós somos os ramos, e diz que seu pai é o agricultor. Ó Senhor Jesus, mas a gente sabe, né, que apesar de Deus ter feito tudo isso para o homem receber a vida divina, o homem foi enganado, né, e acabou se afastando de Deus. Mostra em Gênesis 3 ali que Satanás veio, né, por meio da serpente ali para tentar frustrar o plano de Deus. Né, e correu na frente ali e mostrou para Eva ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, mostrando que poderia substituir Deus, né, no discernimento do certo e do errado, do bem e do mal. Então foi uma grande tentação, né, que aí o homem levou o homem a pensar assim, né, que eu posso, sem Deus, discernir o bem e o mal, e aí eu vou procurar fazer o bem para agradar a Deus, né? Ó Senhor Jesus. Né, mas assim foi que o homem foi enganado, né, que nesse momento aí entrou a morte do homem, né, e ambos também transgrediram a palavra de Deus, porque Deus deixou uma ordem para não comer dessa árvore porque ia morrer. Né? Ó Senhor Jesus. E aí que aconteceu que eles não receberam a vida de Deus, acabaram recebendo esse elemento da morte, né? E aí o pecado entrou no mundo, né? E a morte também entrou, né? E passou para todos os homens, porque todos pecaram. E aí o homem foi se afastando de Deus, né? Cometendo homicídio, né? Andando pela terra aí numa civilização totalmente independente de Deus. Ó Senhor Jesus, aí Deus foi vendo que a maldade foi se multiplicando, era perverso o coração do homem, todo o desejo do coração do homem, né? Senhor Jesus. Aí o Senhor se arrependeu, né? E decidiu fazer ali o dilúvio, mas separou uma família, a família de Noé, né? Senhor Jesus. Todo o resto foi subjugado, né? Até mesmo, né, animais, tudo ali, a não ser aqueles que foram separados, né? O casal de animais separados dentro da arca. Né? E ele mostra ali, né, que a arca que salvou Noé, a sua família, né, ali os animais, representa a vida da igreja. Né? E hoje, da mesma forma, a humanidade está atolada no pecado, né, Senhor Jesus, com todo tipo de corrupção, né, Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele quer nos salvar, né? Ele quer nos salvar, né? Cada um de nós, né? Quer salvar a mim, quer salvar a você, a sua família, a minha família, né? Ó Senhor Jesus. Né? E Deus, para isso, ele insiste, né? Deus continua insistindo ali, o homem continua sendo duro. Ó Senhor Jesus, né? A dureza do coração do homem é terrível, né, Senhor Jesus. Né? E depois de tudo isso, né, Deus renovar as coisas ali, começar ali por meio da família de Noé, não adiantou, a humanidade continuou sendo corrompida, né, Senhor Jesus. Aí Deus chamou Abraão, né, do meio de uma terra de ídolos, num ambiente onde as pessoas adoravam ídolos e ninguém invocava o nome do Senhor. Né? Abraão foi chamado por Deus, né? Depois de Abraão veio Isaac, veio Jacó, veio os 12 filhos ali que são a nação de Israel, que acabou descendo para o Egito, foi escravizado, né? E depois, pela opressão de Faraó, clamaram a Deus, né, Senhor Jesus. Aí Deus foi e chamou Moisés, né? Ele queria, o desejo de Deus ali era separar, né, o povo, né, para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa,
e um povo de propriedade exclusiva, como se Deus dissesse: ó, vocês não são mais comuns, agora vocês são meus. Ó Senhor Jesus. Mas é rapidamente, né, 40 dias ali que Moisés desapareceu no monte ali, né, para receber uma palavra de direção de Deus, né, para ter comunhão com Deus. O povo ficou impaciente, né, e acabou se corrompendo, fazendo um bezerro de ouro, né, para adorar e para substituir Deus. Deus olhou aquilo, né, ficou triste ali, né, e quis acabar com aquele povo ali, né, e fazer uma nação de Moisés. Mas Moisés, ele, depois de 40 dias estando comunhão com Deus, ele estava tão claro, né, ali a respeito da vontade de Deus, que ele falou: não, Senhor, de jeito nenhum. Lembra da promessa que o Senhor fez, né, a Abraão, Isaac e Jacó. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né. Mas a gente vê ali, né, mesmo nesse trajeto para levar o povo para a boa terra, teve muita murmuração, reclamação, queixa, faltava uma coisa a reclamar, faltava água a reclamar, eu queria comer isso, murmurava, né, e o Senhor teve que tolerar, né, esse povo rebelde, né, murmurador. Ó Senhor Jesus, esse povo que não conseguia enxergar tantas coisas que Deus já havia feito por eles, né? E essa foi a história do povo, né? Mas por quê? Porque a vida de Deus ainda não tinha entrado, né, dentro do homem, né, Senhor Jesus. E aí o Antigo Testamento acaba terminando sem nenhuma expressão de Deus. Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor que veio Cristo, né, para nos redimir. Ó Senhor Jesus, não só para nos salvar, mas para cumprir o plano de Deus, né, colocar a vida divina dentro de nós. Né, e aí tudo parecia perdido, aí Cristo veio e se tornou um homem. Né, o próprio Deus veio e se tornou um homem, né, Senhor Jesus. E aí ele nos encoraja aqui em Filipenses 2, né, que a gente, né, tende em vós, né, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Serve para nós todos hoje, né, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O Senhor ele podia ter se apresentado como Deus, mas ele veio aqui, né, para ter um viver humano, né, ó Senhor Jesus. Ele podia puxar a carteirinha, né, e mostrar, né, ó, eu sou Deus, né, mostrar para nós, né, quem ele era, mas em vez disso ele se esvaziou, né, Senhor Jesus. Ele se esvaziou da sua forma de Deus, se tornou um homem, e como homem ele também se esvaziou, tomando a forma de servo, né, e se humilhou e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Ó Senhor Jesus, que exemplo, né? Ó Senhor Jesus, então nós não devemos ficar achando que nós somos nada, né, mas simplesmente tomar esse exemplo, né, de ser servo, né, se esvaziar, né, ó Senhor Jesus, de nós mesmos, né, e cumprir aquilo que o Senhor quer, né, ser simples diante de Deus. Ó Senhor Jesus, então a vinda de Cristo, né, de acordo com o plano de Deus, era para colocar a vida divina dentro do homem. Né, capítulo 7 de João, né, mostra ali que, né, os homens tinham a esperança, né, nas festas. Né, o povo de Deus fazia aquelas festas ali, né, e também, né, tinha toda a lei ali, e por isso aí eles tinham esperança, né, de trazer de volta o reino de Deus. Mas no final das festas, tudo voltava do jeito que era antes, né? O homem voltava à sua rotina ali, né? Seu estado natural, né? Corrompido pelo pecado. Então, a partir do versículo 37, o Senhor fala: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É isso que a gente precisa tocar hoje, né? Precisa crer no Senhor, né? Mas é como diz a Escritura. Né? Hoje tem vários formatos aí de evangelho, né? Querendo agradar o homem, querendo né, mostrar para o homem outro caminho, mas o caminho para nós é crer no Senhor, como diz a Escritura, né? De procurar, né, orar ao Senhor e exercitar esse Espírito, né, que o Senhor nos deu quando foi glorificado. Né? Ó Senhor Jesus, ele se tornou esse Espírito. Quando a gente crê, esse Espírito entra para dentro de nós, né, para nos governar. Ó Senhor Jesus, e a gente tem que perceber algo aqui, né, uma frase que eu achei muito rica aqui, que fala, né, a vinda do Senhor Jesus era o único canal que Deus tinha para dispensar sua vida ao homem. Ele se tornou como um de nós, sofreu como um homem. Em Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Se o Senhor não tivesse feito isso, Deus não tinha canal, não tinha como
ele nos alcançar, Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, né, que ele veio, né, na pessoa de Jesus, né, e cumpriu tudo, né, que o homem não foi capaz de fazer, né? Ó Senhor Jesus. Né? E o Senhor, ele correu um risco ali, né? Ele estava sujeito às nossas fraquezas humanas, né? Então, aí mostra, né, a gente acompanhando os versículos ali, né, vendo o que o Senhor passou, a gente vê, né, que o Senhor teve medo, né, sofreu angústia, rejeição, depressão, né, Senhor Jesus. Aí o irmão toca aqui, né, que a gente crê que até ele tenha tido, né, a síndrome do pânico na véspera da sua crucificação. Por isso que ele declarou aos seus discípulos mais próximos, né, que a sua alma estava profundamente triste até a morte, no mais alto grau de depressão. E pediu que os discípulos ali mais próximos vigiassem com ele, né? E aqui ele toca, né, que o Senhor passou tudo isso, né, por você e por mim, né, ó Senhor Jesus, né, para experimentar a natureza humana, nos dar uma saída, né, diante de todos os nossos problemas, todas as situações. E depois disso ele foi crucificado, e quando o soldado furou, né, ao lado dele ali, saiu sangue e água, o sangue para a nossa redenção, né, para nos justificar, né, Senhor Jesus, porque sem o derramamento de sangue não há remissão. Ele derramou no nosso lugar, né, ó Senhor Jesus, né, por causa das nossas transgressões, né, por causa dos nossos pecados que nós cometemos contra Deus, né, ó Senhor Jesus. E além disso, ele ainda levou sobre si, né, todas as nossas dores e enfermidades, para que a gente fosse curado, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né, e ali Deus ressuscitou, né, porque ele aprovou, né, o trabalho, né, o trabalho que foi feito como homem, né, Senhor Jesus. Ele não viveu, né, um instante sequer para si mesmo, né, ó Senhor Jesus, né, nem por si mesmo. Ele viveu o tempo todo, né, por aquele e para aquele que o enviou. Ele viveu a vida inteira, né, de negação de si mesmo, para que Deus pudesse viver em seu corpo e completar a sua vontade. Ó Senhor Jesus, então hoje nós também precisamos seguir esse mesmo caminho, né, que o Senhor possa viver por meio de nós, né, para completar a sua vontade. O Senhor foi o primeiro, né, ali ele nos redimiu, né, por meio do sangue, mas também tinha água, né, que era para nos dar a vida. Então o Senhor, ele não espera que a gente cumpra isso, né, simplesmente entendendo ou procurando fazer com o nosso esforço próprio, mas por meio da vida dele, né, que ele dispensou para dentro de nós. Ó Senhor Jesus, por isso veio a água, né, para nos dar essa vida divina. Ó Senhor Jesus, foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para nos dar vida. Ó Senhor Jesus. Então essa água que saiu do lado dele, né, representa a vida de Deus, que finalmente, né, ó Senhor Jesus, fluiu para dentro de nós, né, para entrar para dentro de nós que cremos, né, nós que cremos no Senhor. Né, e é algo tão simples, né, só crer no Senhor, né, crer no Senhor Jesus, confessar os seus pecados, abrir a sua boca e declarar que Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí você vai receber a vida que Deus sempre quis colocar no homem. Ó Senhor Jesus, ele se tornou o Espírito. O Senhor já foi glorificado e hoje está à destra do Pai. E nos enviou outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus. Antes ele fala que antes disso, os anjos caídos, os principados e potestades estavam proclamando vitória, porque durante séculos e séculos eles presenciaram a derrota humana. Ó Senhor Jesus, ele fala que provavelmente zombavam de Deus, dizendo que não conseguiria reaver o homem para cumprir o plano original. Mas Cristo chegou e despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, hoje o Espírito, a vida divina está em nós. Agora sim, nós temos esperança. Por isso nós temos que aprender a viver por meio dessa vida. Ó Senhor Jesus, porque foi esse todo o caminho que o Senhor tomou, foi para que Deus se tornasse disponível a nós, disponível a todo o homem. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Deus ele habitava em luz inacessível ao homem, mas um dia em Jesus, por meio, Jesus como filho, como homem, ele veio à terra, deixou sua alta posição, se esvaziou, se tornou homem, viveu na terra, sofreu todas as dores de um ser humano normal, foi obediente até a morte e morte de cruz, desceu até o Hades para levar cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Foi ressuscitado e na ressurreição foi gerado como filho primogênito de Deus.
como o homem, né, ele foi introduzido na glória, foi glorificado. Hoje nós temos um homem na glória. Ó Senhor Jesus. Em Filipenses fala que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí ele ascendeu ao céu, se tornou o Espírito que dá vida, e agora podemos recebê-lo como vida. Ó Senhor Jesus, então a gente vê, né, que Deus estava lá, né, se esvaziou, se tornou o homem de Jesus, né, obedeceu, se humilhou, né, tomando forma de servo, foi à cruz, morreu, foi ao Hades, né, Senhor Jesus, tomou ali as chaves, né, da morte, ali, o poder da morte de Satanás, foi ressuscitado porque Deus aprovou ele, né, como homem, né, ele já era 100% Deus, 100% homem, já tinha a natureza de Deus em seu espírito, como nós temos hoje, mas a sua obra, né, foi totalmente aprovada por Deus, aqui o ressuscitou, né, Senhor Jesus, e aí transformou também, né, ele como homem, né, o seu corpo humano também, né, em filho de Deus, em forma de Deus, ele recebeu um corpo glorificado, né, e aí ele foi exaltado e ascendeu aos céus, né, então veio Deus, introduziu a vida divina na natureza humana, e Jesus Cristo, né, por meio de tudo que passou, introduziu a vida humana na natureza divina. Ó Senhor Jesus, isso é grandioso, né? Então tudo que a gente precisa hoje está no Espírito, porque o Senhor experimentou todas as coisas e Ele sabe como nos livrar. Porque lembrando, Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele não pecou, Ele não caiu em tentação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? E mostra para nós hoje que o que Ele quer fazer conosco hoje é de dentro para fora. Né? Não basta você mudar uma pessoa exteriormente, o Senhor Ele quer nos mudar interiormente, né? Então o homem ele é tripartido, né, Senhor Jesus? Ele é formado de espírito, alma e corpo. Então o espírito é a parte mais interior, depois vem a alma, né, no meio ali, e depois vem o corpo, né, que é a parte mais exterior. Então a alma está bem no meio ali. O Senhor ele quer nos transformar de dentro para fora, né, do espírito alcançando, né, todas as partes do ser humano, né, Senhor Jesus? Então eu mostro que o trabalho de Deus ele começa, né, de dentro para fora. Né, Senhor Jesus, dentro do Espírito, né, tem três partes, né, que é a consciência, a comunhão e a intuição. Né, Senhor Jesus, então a gente precisa aprender, né, a usar o Espírito para ter comunhão com Deus. Esse Deus que já está dentro de nós por meio do Espírito. Então a gente pode viver todo o tempo conectado com o Senhor, né, em contato com o Senhor, ligado ao Senhor. Né, ele dá um exemplo, por exemplo, do celular. Né. Ó Senhor Jesus, né, então ele mostra, né, que o celular está ligado numa operadora. Né, e por meio disso a gente pode ter contato com o mundo inteiro, mas não basta ter o aparelho, você tem que ter conexão. Né, então, né, da mesma forma, né, como que nós podemos nos conectar com Deus, né, contatar com Deus, né, Senhor Jesus, né, usando a parte do nosso espírito chamado comunhão. Né, Senhor Jesus, a gente ter comunhão com o Senhor, a gente conversar ali, né, falar e ouvir o Senhor, né? Muitas vezes a gente só fala e vai embora, né? E não espera o Senhor falar. Comunhão, né, Senhor Jesus, é um diálogo, né? Duas pessoas falando, um fala, outro escuta, outro fala, outro escuta, e assim vai, né, Senhor Jesus? Então, para isso a gente precisa exercitar o nosso espírito, né, invocando o nome do Senhor, lendo a palavra, orando, conversando com o Senhor, né? E a partir da comunhão o Senhor nos dá uma intuição. Ele começa a falar intimamente conosco, né, Senhor Jesus, né, e essa intuição, né, é levada para a consciência, que faz a conexão do espírito com a alma, né, a alma que é o nosso ser, né, que é nossa personalidade, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e a alma também ela tem três partes, né, que é mente, vontade e emoção. Né, ó Senhor Jesus, se você ler outras literaturas de outros lugares, você vai ver falando vários pontos, né, de alma, de espírito, mas a gente resume nesses três pontos, né, que são pontos cruciais, né? No espírito ali, a consciência, a comunhão e a intuição, né? A consciência para ligar o espírito na alma, a comunhão para você falar com Deus, ouvir Deus, e a intuição, né? Que é aquilo que vai te dar direção, né? Dentro daquilo que Deus quer, né? Senhor Jesus, e a consciência que ela faz, ela pega essa parte do espírito, né? Da comunhão ali, leva para a mente, né? O resultado da sua comunhão com Deus, para você ter entendimento, né? A mente entende, né, recebe luz, né, e aí ela entende, né, Deus falou comigo, né, nosso Senhor Jesus. Né, e aí a emoção tem uma sensação, né, de alegria,
né, de prazer, né, por ter recebido a palavra de Deus, e aí ela manda o sentimento para a vontade. Né, a vontade toma uma decisão, né, vou amar mais o Senhor, andar segundo a palavra que Deus me deu, né, e aí manda a ordem para o corpo executar. Né, e essa é a maneira normal, né, que todo ser humano tem que viver. Né, Senhor Jesus, né, o ser humano tem que funcionar assim, né, de maneira normal. Nós, como filhos de Deus, muito mais. Né, ó Senhor Jesus, a gente fazer, a gente andar, a gente seguir segundo aquilo que é a direção do Senhor para nós. Ó Senhor Jesus. Né, então, a gente percebendo isso, né, a gente começa a entender um pouco melhor o plano de salvação de Deus. Né, ó Senhor Jesus, então Deus está em nós, né, como o Espírito, e Ele deseja ganhar todo o nosso ser. Né, isso que a gente chama de crescimento de vida. E nós estamos na igreja, na vida da igreja é para isso. Né? Ó Senhor Jesus, a gente precisa perceber, esse é o Evangelho. Né? Senhor Jesus. Né? O Senhor ele quer se expandir em nós, Ele está se expandindo em nós até que o nosso corpo mortal se torne vida. Né? Senhor Jesus. Né? Então, ali no livro de Romanos, a gente consegue ver, né, que o nosso espírito é vida, né? Porque o Espírito de Deus entrou no nosso espírito, então o nosso espírito é vida. A nossa mente é vida, se a gente colocar a nossa mente no Espírito. E nosso corpo também se torna a vida, quando a gente se deixa expressar, né? A gente se deixa, né, ser usado para expressar o Senhor, né? Expressar a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a vida de Deus vai tomando conta de todo o nosso ser. Essa é a economia divina, esse é o plano de Deus. Tudo que a gente fizer, né? Tudo que a gente faz na vida cristã, na vida da igreja, seja palestra, né? Seja atividade, né? Coisa envolvida com a palavra ou com o serviço, isso precisa estar dentro desse escopo, né? Dentro desse plano que Deus fez, né? Dentro da economia divina. Tudo tem que fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Né? Como algumas pessoas perguntam, irmão, isso é pecado, isso é bom, isso é certo, isso é errado. Eu sempre falo, não é questão de certo e errado, de ser bom ou ruim, de ser pecado ou não. É uma questão de gerar vida. Né? Então a gente precisa ver isso, né? O que é a expressão da vida? É o que? O amor, né? Então, quanto mais você ama, mais você ora, mais você busca a palavra, mais você se aproxima de Deus, né? Mais íntimo de Deus você se torna. Então, você tem que perceber, durante a sua semana, né? Durante a sua leitura da Bíblia, leitura da palavra, dos livros, do alimento diário, o que aconteceu com você, né? Durante a sua oração, você está se sentindo mais próximo de Deus? Mais íntimo de Deus? Se você não está, é porque você está precisando exercitar mais o seu espírito. Você está precisando ter mais comunhão com o Senhor, está precisando ser inserido no plano de Deus. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E aí ele toca aqui, né? É isso que a gente precisa fazer, né? Nos aproximar do Senhor. E aí ele toca, né? Uma palavra de autoajuda, né? Uma palavra filosófica, pode até ajudar uma pessoa temporariamente, por uma semana, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas depois volta tudo a ser como era antes. Mas a vida divina, essa sim, é ela que tem o poder de nos mudar de forma consistente, de forma real. E é por meio dela, né, que nós vamos ser transformados, nós estamos sendo transformados. Né? Não é fazer as coisas no nosso entendimento, mas é por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus. Né? E quando fala de o Espírito, né, a gente tem que lembrar da questão do óleo composto da unção, né, em Êxodo 30. Né? A gente vê que o óleo composto ali, né, ele tinha 1 hin de azeite, né? Ó Senhor Jesus, que representa o Espírito de Deus. Né? E ao azeite são acrescentadas 4 especiarias, né? Mirra, cinamomo, cálamo e cássia. Né? São 4 especiarias feitas em 3 porções de 500. Né? Ó Senhor Jesus. Então mostra ali o 4 mesclado com 3, né? Que é o homem mesclado a Deus. Ó Senhor Jesus. Né? São 4 elementos que representam o homem, né, Senhor Jesus. E mostra ali o que o homem precisa, né, para ser vitorioso. Né? Ó Senhor Jesus. Né? No início, né, o Senhor sempre se apareceu como o Espírito de Deus. Depois, quando ele começou a se relacionar com o homem, se apresentou como o Espírito do Senhor, né, ou o Espírito de Jeová. E mais tarde atuou como o Espírito Santo, né, na concepção de Jesus, e em seguida a gente vê o Espírito de Jesus, né, se referindo ao sofrimento, né, do Senhor ali como ser humano. Depois a Bíblia fala do Espírito de Cristo, né, quando o Senhor Jesus foi ungido, e no final o Espírito, né, ou o Espírito que dá vida. Senhor Jesus. Então a gente vê, né, que a encarnação, o viver humano, os sofrimentos, a morte, a ressurreição, a ascensão e a entronização de Cristo,
tudo isso está incluído no Espírito. Por isso que a gente está com essa questão do óleo composto, né? Tem todas as experiências ali, né? A morte, a ressurreição, a eficácia da morte, a eficácia da ressurreição. Né? E hoje a gente recebe nesse óleo da unção, né, que nos unge para fazer a vontade de Deus, a gente pegando esses elementos de Cristo, né? Ó Senhor Jesus, então tudo que a gente precisa para o nosso viver, né, diário, no nosso dia a dia, nosso relacionamento com as pessoas, nosso serviço a Deus na igreja, a gente vai encontrar no Espírito. Ó Senhor Jesus, né? Então, se a gente precisa, né, do poder de ressurreição em nós, né, de um viver humano mais consistente, mais sólido, a gente precisa ser mais dócil, mais flexível, mais equilibrado, mais amável, né? A gente precisa do Espírito. Né? Se a gente está passando por sofrimento, se a gente está cheio de opiniões, né? Se o nosso ser natural ainda está muito ativo, né? Muito vivo ainda, se a gente percebe que a gente está vivendo ainda muito pela natureza caída, né? A gente precisa fazer morrer essa natureza caída, tudo isso que a gente precisa está no Espírito. E tudo isso está à nossa disposição, né? Basta que a gente busca, né? Basta que a gente se volte ao Senhor, né? Invocando o nome do Senhor, e a gente passa, né? A gente toma posse dessa realidade. Ó Senhor Jesus! Então a gente tem que aproveitar nessas riquezas do Espírito que já estão dentro de nós, né? Ó Senhor Jesus! Né? Então a gente precisa, né, viver pelo Espírito, né, nas reuniões da igreja, no serviço ao Senhor, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos, né, viver por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus! Né, e no final de Gálatas ele fala que, né, que Paulo nos encoraja a viver e andar no Espírito. Então a gente não deve andar mais pela carne. A carne, ela milita contra o Espírito contra a carne, porque eles são opostos, né, entre si. Ó Senhor Jesus! Então a gente tem que deixar de lado as obras da carne, né? Como está mencionado ali, né? Senhor Jesus, nós temos que praticar as coisas do Espírito. Como? Né? Exercitando o Espírito, invocando o nome do Senhor, tocando na palavra, tendo comunhão com o Senhor. É o Senhor que vai nos dar a maneira, né? E aí Ele usa irmãos, né, para nos ajudar também. Né? Senhor Jesus, a gente tem que deixar de viver por essas coisas e passar a viver pelo Espírito, né? E quem está vivendo pelo Espírito, ele tem fruto, né? O fruto é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ó Senhor Jesus, né? Esse é o evangelho que nós pregamos, né? O evangelho que nós fomos incumbidos, né, de fazer progredir, né? Senhor Jesus, né? Isso é para levar essas boas novas, né, às pessoas em toda a terra habitada. As pessoas precisam conhecer o evangelho. Ó Senhor Jesus, né, o homem antes não tinha esperança, mas agora nós temos esperança. Por isso a gente tem que ver a importância do Espírito, né, e viver por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, que o Espírito ele tome conta de nós, né, da nossa mente, da nossa emoção, da nossa vontade, né, de todo o nosso ser. Ó Senhor Jesus, ele fala que quem vive pelo Espírito, né, até o corpo mortal vai parecer mais jovem. Né? Os irmãos que vivem, né, a vida da igreja com esse entusiasmo, com essa alegria, eles aparentam ser mais jovens, né? Senhor Jesus. Aí ele fala aqui, né, até para as irmãs que gostam, né, da questão estética, né, que querem rejuvenescer, o melhor jeito de você rejuvenescer é viver a vida da igreja com alegria no Espírito. Né? Porque a alegria, né, como tem um versículo que fala que a boa palavra, né, aformoseia o rosto. Né? Ó Senhor Jesus, nos traz alegria, né? Nos traz alegria. Então a gente não deve aceitar, né, viver na vida da igreja uma vida da igreja triste, né, cheia de conflitos, cheia de inimizade, de inveja, de picuinha, mas que a gente viva alegremente, né, junto com os irmãos, né, um ajudando o outro, né, um cooperando com o outro para o crescimento, né, da vida divina um do outro e para o avanço do Evangelho. Né, Senhor Jesus, tem que aprender, né, a viver com alegria, né, não ser como o povo lá, né, que não notava aquilo que Deus estava fazendo, nem ficava murmurando o tempo todo. Nós precisamos perceber, né, que nós temos esperança, o Senhor se colocou dentro de nós, no nosso espírito. Ó Senhor Jesus, né, ele fala, né, que a gente fica preocupado com a saúde física, né, para não subir colesterol, glicose, controla a alimentação, isso é importante. Mas o que realmente prolonga a nossa saúde é viver com alegria. Né, Senhor Jesus, né, viver sem problema com os outros, né, aprendendo a perdoar, aprendendo a levar tudo diante do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Ele fala que o que adianta você ter uma alimentação saudável e você ser cheio de rancor, cheio de ressentimento, né, no seu coração. Né? É isso que reduz, né, os anos de vida de muitas pessoas. Né? E ele fala que, por outro lado, a vida da igreja saudável, né, pode prolongar a nossa vida pelo fato de a gente viver alegre, né? Viver
satisfeito com o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Então ele mostra que a vida da igreja, né? A vida da igreja no Espírito, né? não dá brecha, não dá espaço, né? Não dá um ambiente para inimizade. Né? Então a gente tem que se purificar, né? Cabe a cada um se purificar de mágoa, né? De sentimento negativo, né? Que talvez a gente tenha por alguém, né? Por algum irmão que talvez tenha feito alguma coisa. Como eu já falei, né? Às vezes a pessoa pode ser usada ali, né? Pelo inimigo para fazer algo e ela nem percebeu. Né? Ó Senhor Jesus, ele tem que lembrar, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E foi assim que o Senhor fez. Ele humilhou, né? E entregou o desprezo, né? Os principados e potestades, porque ele obteve a vitória na cruz. Nós também precisamos obter a nossa vitória na cruz, né? Crucificando o nosso velho eu, né? Todas as situações negativas, né? Tudo que a gente pensa, para fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa, né, de entranhados afetos, né, de misericórdia no nosso coração. Ó Senhor Jesus, né, para a gente olhar uns para os outros, né, e não enxergar problema, não enxergar ressentimento, não enxergar mágoa, né, mas olhar com sentimento de longanimidade, né, de perdão, de tolerância, de misericórdia. O perdão ele acaba com todo ressentimento, com toda a mágoa. Né? Senhor Jesus, isso nos leva, né, a prosseguir cheio de alegria, né, edificando o corpo de Cristo, cooperando, né, para o progresso do Evangelho. Ó Senhor Jesus, né, como eu falei aqui, né, o Evangelho não é um assunto, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é a pessoa de Cristo. Né? As pessoas tentaram viver pela lei, né, tentaram ali, né, pelo conhecimento do bem e do mal, agora eu estou discernindo as coisas, vou agradar a Deus. Né? Ó Senhor Jesus, né, mas Deus chama para um discernimento, não é bem e o mal, né, mas é, né, o santo e o profano, ou seja, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que gera a vida e aquilo que não gera a vida. Ó Senhor Jesus, hoje a gente sabe, né, tem muitos cristãos voltados para outros tipos de evangelho, né, querem se beneficiar, né, querem receber isso, receber aquilo, mas nós precisamos receber a vida de Deus, é isso sim que vai nos abençoar. Né, como a Bíblia fala, para a gente buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E quando a gente vive pelo Espírito, a gente realmente percebe isso, a gente vive isso. A gente vai vendo, né, que as outras coisas, né, a gente não se preocupa com as outras coisas são acrescentadas. E a gente passa a ter um viver alegre, né, um viver cheio de alegria, cheio de esperança no Senhor. Quando vem situações negativas, né, vem situações ali, talvez você fique triste, né, por um dia ou dois, né, com um sentimento ruim ali, mas você vai se voltando ao Senhor, né? O Senhor vai eliminando isso, né? Vai purificando o coração. Como a própria Bíblia fala, né? Bem-aventurados, né, os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que o inimigo quer é sujar o nosso coração. Aí você não vai conseguir enxergar Deus nas pessoas, nos irmãos, nas coisas, nas situações. Vai viver como o povo de Deus ali no deserto, murmurando, reclamando, insatisfeito com tudo. O pior tipo de pessoa é aquela que está insatisfeita com tudo. Né? Ó Senhor Jesus, mas que nós sejamos esses que buscam o Evangelho, né? As boas novas de Cristo, né? Que é o que? É o próprio Deus, né, se dispensando para dentro de nós e causando uma mudança de vida real, né? Uma mudança de dentro para fora. Não é uma mudança exterior. As pessoas querem dinheiro, querem isso e aquilo, por quê? Para mudar de ambiente, mas é uma mudança só exterior. No interior vai continuar tendo o mesmo problema, as mesmas situações. O que nós precisamos é de uma mudança que Deus pode nos dar, né? Uma mudança de dentro para fora, tendo comunhão com Deus, né? Falando com Ele, né? Aquilo que está no nosso coração. Né? Senhor, Ele vai nos dar uma intuição, né? Que é uma direção, né? Um sentido para a nossa vida, né? E por meio da consciência Ele vai atuar na nossa mente, nós vamos entender a vontade de Deus, vamos querer nos aproximar de Deus, vamos entender o coração de Deus. Né? Inicialmente a gente vai para buscar as nossas coisas, mas aí o Senhor ele vai apresentando as coisas dele, né? Aquilo que Ele quer. E aí você para, né, de viver para si mesmo, você começa a viver por aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus, né? E assim a sua vida vai avançando, né? Você vai ganhando maturidade espiritual. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Não quer dizer que você não vai se preocupar com a sua vida, né? Com detalhes da sua vida, mas é aquela questão, você vai ganhando maturidade, então a sua mente, a sua vontade, né, certas coisas que você queria, que você dava valor, essas coisas vão mudando. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Como o próprio Bíblia fala, quando eu era menino, fazia coisas de menino, brincava com menino, né? Mas agora já sou homem feito, né? Agora eu quero coisas de homem. Né? Ó Senhor Jesus. E da mesma forma se dá
o viver espiritual, né? A gente vai ali buscando coisas para nós, mas a gente vai tocando na vontade de Deus e acaba fazendo a vontade de Deus, né? E as suas coisas vão sendo mescladas a isso aí, sua realidade vai mudando, né? Isso é maravilhoso, né? Ó Senhor Jesus, né? Buscar as coisas do Senhor, né? Buscar viver o Evangelho, né? Para isso que nós fomos separados, né? Para o Evangelho de Deus, para fazer a vontade de Deus, conhecer, né? Quem é a pessoa de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Ter intimidade com Deus, né? Para também mudar a nossa maneira de tratar as pessoas, né? De fazer as coisas, a gente valorizar, né? Em primeiro lugar Deus, depois as pessoas e por último as coisas, né? A gente priorizar as coisas assim, com certeza a gente vai viver com alegria, né? Procurando eliminar as coisas negativas dentro de nós, né? Não esperar do outro, né? Mas sempre esperar coisas boas dos outros, né? Mas se não vier, amém, né? Vamos retornar o mal com o bem, né? Vamos procurar sempre, né, voltar às coisas espirituais, que nós estejamos sempre crescendo em vida, né? E sempre procurando levar vida para as pessoas. Esse foi o viver do Senhor, né? Jamais o Senhor fez nada de ruim para os outros, né? Ele estava ali sempre pronto ali para pregar o Evangelho, né? Para poder, né, mesmo em meio de sofrimentos, né, mas levar sempre uma palavra encorajadora, né? Exibir Cristo, né? Ele era o único canal que Deus tinha, né, para poder cumprir o seu plano, né? E hoje nós também precisamos crer nisso, né? Hoje nós somos o canal que Deus tem, né, para mudar as pessoas, né, para mudar a nossa vida em primeiro lugar, mas também para ajudar as pessoas de fato, né, de verdade, né, Senhor Jesus, né, que nós possamos ter esse coração, né, e pensar assim também, né? Senhor, talvez eu seja o único canal na minha casa, então por isso eu preciso viver no Espírito. Não vou ficar ressentido, né, com esposa, com filho, com pai, com mãe, né, porque talvez eu seja o único canal, então eu vou viver no Espírito. Talvez seja o único canal na minha família, talvez seja o único canal no meu trabalho, talvez seja o único canal na minha vizinhança, talvez eu seja o único canal na igreja. Então vamos ser encorajados a viver no Espírito, para progredir, né, de levar o progresso do Evangelho, né? Quem sabe assim a gente não muda a esfera, né, Senhor Jesus, e aí todos vão também poder ser um canal, né, Senhor Jesus, né, o Senhor transmite de um para outros, né, graças ao Senhor. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, de orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem Ele deseja que chegue os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe. Senhor Jesus, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.